Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pois então, vamos para a nossa próxima unidade. Agora será a unidade 3, onde nós falaremos sobre matemática financeira. Meu Deus, matemática. Agora, vamos lá, vamos desmistificar essas continhas. Vamos lá, pessoal. Pois bem, a maior parte dos livros de administração financeira, ao desenvolver esse conceito, utiliza um termo que nós chamamos valor do dinheiro no tempo, tá? Isso se dá, pessoal, porque a gestão financeira dos recursos busca as melhores formas do uso deste precioso ativo. Existe, pessoal, um jargão que diz que $1 hoje vale mais do que $1 amanhã. Justamente, pessoal, por conta dessa questão do dinheiro no tempo, tá? O que vale mais? Eu ficar com R$ 2 hoje ou receber R$ 2,50 amanhã? Tudo vai depender das taxas de juros que nós estamos tratando, né? Tudo vai depender do custo de capital. Então é um conceito um tanto quanto abstrato, vamos usar esse termo, né? Aqui nós temos o conceito de juros, né, gente? Os juros é justamente o custo do dinheiro. É o preço que se cobra para emprestar dinheiro, né? Quando você empresta dinheiro para alguém, quando você uma instituição financeira empresta dinheiro para você, né? Ou então é o retorno que se espera ganhar em operações de investimento, né? Seja comprando ações, seja investindo em renda fixa, seja investindo em um empreendimento, tá? Nesse sentido, pessoal, o administrador financeiro precisa administrar os recursos financeiros de maneira a aplicar os excedentes de caixa sempre que possível para gerar alguma receita de juros ou, em caso de necessidade, tomar recursos emprestados, sempre fazendo as devidas previsões, né? Sempre se antecipando ao fato, para que você obtenha o menor custo possível. Aqui vai uma dica, pessoal. Quanto mais o banco perceber que você precisa do dinheiro dele, mais o banco vai te cobrar. Vá por mim, tá? Vá por mim. No capítulo 5, a gente vai tratar de linhas de crédito, e algumas linhas de crédito são bem mais baratas, tá? Então, quando você consegue se antecipar, quando você consegue trabalhar com previsibilidade, né, você consegue se livrar de muitas encrencas no que se refere a pagamento de juros, e os juros, como nós sabemos, os bancos adoram cobrar. Não é mesmo, pessoal? Pois bem, um fator muito importante a ser levado em consideração no cálculo dos juros é o fator tempo. Quanto mais tempo se faz uso de capital de terceiros, pessoal, maiores vão ser os juros, tá? Esse é um dispositivo, pessoal, um sistema que nós chamamos sistema de capitalização. E nesse sentido, pessoal, é importante nós distinguirmos os diferentes sistemas de capitalização que existem. No caso, eu estou me referindo a tratar de juros simples e compostos, tá? Nos juros simples, pessoal, a capitalização ocorre sempre sobre o principal, ou seja, a cobrança se dá de maneira linear, pessoal, linear. Sempre a cobrança vai se incidir sobre o principal, tá? Já no caso dos juros compostos, a capitalização vai ocorrer sempre sobre o montante, ou seja, sempre sobre o principal mais os juros já computados. Desta maneira, pessoal, quanto mais tempo passa, maior será a incidência de juros no que se refere aos juros compostos. Por isso que os bancos, quando emprestam sempre considerando juros compostos, né? Porque, obviamente, a remuneração para eles é maior. Agora, quando você faz um investimento, né, você
vai investir, é a mesma coisa. Quando você investe em renda fixa, também é juros compostos. Quando você investe num CDB, por exemplo, também se trata de juros compostos, porque você investe e os juros também vão sendo contabilizados juros sobre juros, tá? Bem, pessoal, tratando de alguns cálculos, né? Nós vamos tratar os cálculos aqui em planilhas, tá? E também usando a calculadora financeira HP, tá, gente? Aqui do lado eu pincelei as principais teclinhas a serem utilizados pela HP, tá, gente? Nós temos a teclinha PV. PV é valor presente, I é taxa de juros, interest rates, né? FV, valor futuro, PMT, payment, N, número de períodos, CHS, mudar do sinal, Y elevado a X, elevar um valor Y para um prazo X, percentual serve para calcular um percentual de um número sobre outro, delta percentual serve para calcular a diferença percentual entre dois números, e percentual T serve para indicar o quantos por cento é de um valor sobre outro. As teclas STL e RSL servem para guardar valores na memória. DMY e MDY servem para calcular períodos, quantos números de dia existem entre duas datas, por exemplo. F e G é para acionar as funções de laranja e azul, né? E aqui J não é tecla de calculadora, mas a gente usa em fórmula para expressar juros em valores monetários, né, gente? Vamos agora, então, para alguns modelos de cálculos, tá? O primeiro modelo de cálculo que eu quero trabalhar com vocês é o modelo de taxas equivalentes, tá? Duas taxas são consideradas equivalentes quando geram, pessoal, o mesmo montante quando aplicadas sobre o mesmo capital a prazos diferentes. E aqui vocês têm essa formulazinha, né, que serve para expressar taxas equivalentes, que é 1 sobre I sobre 100, elevado ao prazo que eu tenho pelo prazo que eu quero, menos 1, tá? Aí no final você multiplica por 100 para ter a taxa, né, em termos percentuais, tá? Por exemplo, pessoal, olha só. Para a taxa de juros de 21% ao ano, calcule o seu equivalente para a taxa mensal e taxa trimestral. Então, gente, vocês podem ver isso daqui, né, a substituição desses números aqui. Taxa equivalente igual a 1 sobre 21 sobre 100 sobre 1 sobre 12, porque aqui eu quero a taxa mensal, tá? Taxa mensal. Um ano tem 12 meses. Eu tenho a taxa em 21% ao ano, eu quero em 12 meses, menos 1, né? Então, o resultado dessa conta vai dar 1,0160 menos 1, ou 1,6% ao mês. Aqui abaixo é o mesmo cálculo, só que aqui é 4. Por quê, pessoal? Porque eu quero taxa trimestral, certo? Pois bem, quantos trimestres tem um ano? 4. 4 vezes 3, 12. Ora, então aqui você vai substituir pelo número 4. Então, 1 mais 21 sobre 100, que é a taxa mensal, né? Ou 0,21, né? Que você pegar o 21 e colocar em decimal, né? Fazendo um cálculo aqui, vai dar 0,0488 vezes 100, ou 4,88% ao trimestre. E aqui nós temos, gente, a metodologia de cálculo através da calculadora HP12C, tá? Primeiramente, o comando freg é para limpar a memória, tá? Aqui vocês vão digitar 0,21 Enter, que é 21%, 1 mais 12. 1 sobre x, y elevado a x, que você vai calcular o inverso de 12, e depois 1,12 elevado a 1 sobre 12, né? Aí você, menos 1, você vai multiplicar por 100, você vai obter a taxa equivalente mensal, tá? 1 menos 100 vezes, tá? Aqui embaixo é a mesma coisa, né?
FCFR, para limpar a memória, 0,21 Enter, que é a taxa de juros já dividido por 100, 1 mais, soma-se 1, 12, 1 sobre x, y elevado a x, calculo inverso de 4, e depois 1 sobre 12 elevado a 1 quarto, 1 menos 100 vezes, vocês têm aí a taxa equivalente mensal. Pessoal, então aqui vocês têm as formuletas para taxas equivalentes, tá? Como já foi dito então no início desse capítulo, $1 hoje vale mais do que $1 amanhã. Pois é preciso levar em consideração então, gente, o custo de oportunidade quando você renuncia a um recurso para ter somente em data futura, tá? Um aspecto a ser levado em consideração aqui é se os juros vai se dar sob forma de cálculo em juros simples ou compostos. E como eu disse para vocês, né, a incidência de juros no juros simples é menor do que em juros compostos, tá? Aqui, pessoal, nós temos as definições, né? O que é um juros simples? Juros simples são ditos simples, por quê? Porque não ocorre a capitalização dos mesmos, ou seja, não é cobrado juros dos juros. É um critério linear, pessoal. Os juros incidem unicamente sobre o principal, tá? Capital que é inicialmente aplicado e gera, em consequência, remunerações ou custos diretamente proporcionais ao prazo, ao capital e prazo envolvidos na operação. E aqui, pessoal, nós temos as fórmulas que são utilizadas para cálculo de juros simples, né? Como eu disse para vocês, aqui eu estou colocando as fórmulas, é que, bem na verdade, juros simples não tem nem como trabalhar na HP, né? A gente trabalha juros simples apenas por meio de fórmulas, tá? Aqui eu estou usando as teclinhas HP12C apenas para que vocês guardem, né? Mas em muitos livros que vocês veem por aí sobre matemática financeira, vocês têm, por exemplo, FV, vocês veem a letra M para a expressão de montante, valor, vocês veem FV, valor futuro, que seria o termo em português, ou P de valor presente, enfim. Tá? Então, são apenas maneiras de você denominar uma mesma coisa, tá? Aqui eu estou usando a notação da HP12C, né? Ou as terminologias em inglês, mas apenas que vocês entendam que uma coisa não muda em relação à outra, tá? Então, FV, né? Valor futuro, que é igual a soma do principal ou valor presente mais os juros, né? Alguns livros também utilizam a letra C para colocar capital, né? Ou capital inicial. Juros é dado pela multiplicação entre o valor presente vezes a taxa vezes o prazo. Aí vocês rearranjando essas fórmulas, vocês conseguem dizer que o valor presente é a razão sobre juros sobre 1 vezes o prazo, ou o prazo é igual juros sobre o valor presente vezes a taxa, né? A taxa é igual aos juros sobre o valor presente vezes o prazo. Aqui embaixo é a formulinha que é mais usada, que é a formulinha do FV, né? Que é igual ao valor presente multiplicado por 1 mais I vezes N, né? I, que é a taxa de juros, e N é o prazo. E aqui, fazendo um rearranjo dessa fórmula, você faz o cálculo do valor presente, conhecendo o valor futuro, né? É claro, pessoal, vamos abrir aqui e utilizar alguns exemplos, tá? Então, pessoal, qual é o juros gerado por uma aplicação de 100 mil pelo prazo de 8 meses a uma taxa de 18% ao ano, capitalizado em juros simples? Aqui está bem tranquilo de resolver, né? A taxa é a razão, né, da taxa de juros, né? Pelo prazo aqui eu vou converter a taxa de 18% ao ano em meses. Isso só funciona para juros simples, hein? Para juros compostos, a forma de converter é bem diferente, tá? Que é só para juros simples. Para juros compostos, tem que usar a taxa equivalente conforme a gente já aprendeu, tá? Então, nós temos aqui a transformação da taxa de juros 18% ao ano em taxa mensal por juros simples. Aqui nós temos, então, o cálculo do valor futuro, que é igual a 100 mil sobre 1 mais a taxa vezes 8, que é igual a 112 mil, né?
E aqui embaixo nós temos o cálculo dos juros, né? Aqui nós temos, seria o montante, aqui embaixo seria apenas dos juros, né? Juros seria igual a 112 mil, que é o valor futuro, ou montante, né? Menos o valor inicial ou capital. Aqui então você tem o cálculo dos juros apenas, que é 12 mil reais, tá? Aqui num outro problema, de quanto foi o principal que, aplicado a uma taxa de juros de 1% ao mês por 10 meses, gerou um rendimento de 350. Então, você quer saber o valor presente. Isso é dado pelo rendimento, pelos juros, 350, sobre a taxa, que é 0,01, vezes o prazo, que é 10, vai ser igual a 3.500, tá? Mas, pessoal, essas fórmulas somente funcionam para juros simples, quando se trata de capitalização sobre juros simples. No que se refere a juros compostos, a coisa muda, tá? O desconto bancário, pessoal, utiliza o conceito de juros simples. A proposta é, basicamente, calcular o valor que vai ser descontado sobre a antecipação de um título. E a fórmula de cálculo é dada por: o desconto comercial é igual ao valor nominal, que é o valor do principal da duplicata, vezes a taxa de juros, vezes o prazo, tá? Exemplo: considere que uma empresa demanda um desconto de uma duplicata de 12 mil reais com prazo de vencimento em 45 dias em uma instituição financeira que cobra uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Qual vai ser o valor do desconto, pessoal? Ora, você vai pegar, então, o valor nominal do título, da duplicata, multiplicar pela taxa de juros, pelo prazo, 45 sobre 30, você faz a conversão, né? Vai dar 1,5, né? Ou seja, você vai estar convertendo, né, o período, desculpa, a taxa já está em 2,5% ao mês, você vai estar convertendo o período, vai dar 1 período e meio, né? Porque é mais fácil isso do que você transformar taxa de juros em o seu equivalente em 45 dias. Você fica mais fácil converter o prazo. O desconto comercial aqui é de R$ 450. Simples assim. Galera, desconto bancário utiliza a notação de juros simples, tá, gente? O desconto comercial ou bancário, a notação é juros simples, tá? Mas é claro, precisamos falar sobre juros compostos, tá? Os juros são chamados compostos, como eu disse, porque incide aquele princípio dos juros sobre juros, tá? E aqui nós temos as formuletas, tá? Em cima vocês têm o cálculo do valor presente, que é o capital, aliás, desculpa, vocês têm aqui em cima primeiro o valor futuro, né, que é dado pela multiplicação do valor presente sobre 1 mais a taxa de juros elevado ao prazo. Aqui embaixo vocês têm o valor presente, né? Aliás, vocês querem o valor presente, tendo já conhecidos o valor futuro, a taxa e o período, né? Aqui embaixo, vocês têm o cálculo dos juros, ou seja, conhecendo o valor futuro, conhecendo o valor presente, conhecendo o prazo da taxa a ser calculado e o prazo da operação, vocês têm a forma de calcular a taxa de juros. E aqui embaixo é o período, pessoal. O período, para você, sabendo o valor futuro, sabendo o valor presente, sabendo a taxa, você quer calcular o período de tempo de uma aplicação, por exemplo, tá? Aqui, galera, por uma limitação de tempo, enfim, eu estou trabalhando apenas alguns conceitos, alguns exemplos bem básicos, tá, gente? Por exemplo, quanto uma pessoa deve aplicar hoje para daqui a 12 meses obter um montante ou valor futuro de 200 mil a uma taxa de juros de 3% ao trimestre. Aqui, galera, eu estou apenas fazendo a resolução através da calculadora HP12C. No material de vocês têm essas metodologias, essas resoluções
também usando o software Excel, tá? E também nas fórmulas. Pela HP12C, vocês vão teclar então 200.000 CHS-FV 3I 4N PV, tá? Vai dar 177.697,41, tá? Usando aqui então as técnicas. Mas lembrando, no material vocês têm essa resolução pela fórmula e também pelo aplicativo do software Excel. Considere que uma pessoa aplicou 10.000% a uma taxa de juros de 1,5% ao mês por 10 meses. Qual foi o valor futuro resgatado? Ou montante, né? Então, pela HP12C, vocês vão teclar 10.000 CHS-PV, 1.5 I, 10N e FV. Vai dar 11.605,41, tá? Que é o valor futuro, né? O juros seria 1.605,41. Um investidor aplicou 10.000, tendo resgatado um montante de 15.000 a uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Por quanto tempo o recurso ficou aplicado? Aqui você quer saber o período de tempo. Então, vocês teclem 15.000 CHS-FV, 10.000 PV, 1,5 I, que é a taxa de juros, N, vai ser o prazo de 28 meses, tá? Como é que eu sei que é o mês, professor? Porque a taxa já está ao mês. Taxa está ao mês, prazo também é mês. Séries uniformes de pagamentos, tá? Galera, quando vocês contratam uma operação, vocês normalmente fazem o repagamento em pequenas parcelas, não é verdade? Existem algumas pessoas também que costumam fazer aquilo que se chama de poupança programada, ou seja, realizar pequenos aportes de investimento com a finalidade de acumular um determinado montante para o futuro para uma questão específica, como por exemplo, se casar, comprar trocar de carro ou mesmo fazer uma viagem, tá? As ferramentas usadas na matemática financeira para essa finalidade estão aqui no que se chama séries uniformes de pagamentos, tá? Nesse aspecto, pessoal, existem dois tipos de séries uniformes de pagamentos: juros pós-antecipados e juros antecipados, tá? Sendo que as metodologias de cálculo para os dois casos são muito diferentes, tá? Dada a finalidade do treinamento que está sendo aqui desenvolvido, eu vou mostrar para vocês as resoluções por meio da calculadora HP12C e também do software Excel, tá? Vamos lá, pessoal. Então, primeiro caso, um bem é financiado com parcelas de R$ 850 a uma taxa de juros de 1,5% ao mês pelo período de 24 meses. Qual é o valor à vista desse bem, né? Então, olha só, você tem a parcela, taxa e você tem o prazo. Esse aqui é o valor à vista. Então, você vai ter, claro, 850 CHS-PMT, 1,5 I, 24N, o PV. Vocês têm aí que este bem tem o valor atual, o valor presente de R$ 17.024,84. E aqui embaixo, pessoal, vocês têm a metodologia de resolução por meio do software Excel. Olha só, pessoal. Então, vocês vão usar a função VP. Bem simples, pessoal. Função VP, aqui você joga a parcela com sinal negativo, né? A taxa de juros embaixo, o prazo. Aqui, pessoal, 17,025,84 é justamente esse atalho aqui, né? Justamente o que está aqui. Você vai selecionar, é igual a VP, abre parênteses, C4, certo? Que é taxa. Depois você vai selecionar C5, que é prazo. E depois C3, que é o valor da parcela. Fecha parênteses e dá um Enter. Ele já vai dar o preço certinho para vocês, tá, gente? Olha só
que bacana! Um outro exemplo. Um equipamento vale à vista R$10.000, sendo que ele pode ser financiado a uma taxa de juros de 1,5% ao mês pelo período de 24 meses. De quanto vai ser o desembolso mensal? Bem, na HP12C vocês vão jogar 10.000 CHSPV, que é o valor presente, 1,5I, 24N e PMT. Parcela R$ 499,24. No software Excel, vocês vão utilizar a função PGTO, né, gente? Vocês têm, então, vocês vão jogar aqui o preço à vista, sempre com sinal negativo, a taxa de juros, o prazo e a parcela, que é o que vocês vão calcular. Vocês estão vendo que aqui está verde? Justamente está verde porque é justamente a função PGTO, tá? É justamente para demonstrar que nessa tecla está sendo utilizada a função PGTO. PGTO, onde vocês vão colocar igual PGTO, abre parênteses, vão colocar a taxa, depois o prazo e o preço à vista do bem, fecha parênteses. Aqui no final vocês vão ter então o valor da parcela. A HP12C e o software Excel batem os resultados bem direitinho, tá, gente? Se você for fazer na fórmula, no material de vocês tem a fórmula, talvez dê um pouquinho de diferença por questões aí de arredondamento, tá? Um outro caso. Considere então que o investidor contratou uma poupança programada. E todo mês ele vai lá pagar, né, colocar R$500 a uma taxa de juros de 0,6% ao mês pelo período de 60 meses, 5 anos. Ele fez isso por 5 anos, né? Qual será o valor acumulado ao final desse período? Tá? Então, fazendo as contas aqui, 500 CHS PMT, 0,8 e 60 NFV, né, que é o que você quer, você tem então aqui o valor de 38.311,93. Olha só que curioso, pessoal, tá? Vamos supor que você quer comprar um carro, mas você não quer pegar ele agora, você prefere pagar, você prefere economizar. Em 5 anos, você vai ter, a essa taxa de juros, você vai ter acumulado o valor suficiente para comprar um carro, né? Se você for fazer o financiamento de um carro de R$38.000 hoje, nossa senhora, você não vai ter, ter pago 38 mil, você vai ter pago mais de 60 mil, para você ter uma ideia, tá? Banco, gente, adora ganhar dinheiro em cima da ansiedade das pessoas, né? Aqui embaixo vocês têm a metodologia de cálculo usando o software Excel, só que aqui a função utilizada é a função FV. Tá vendo? Eu coloco os depósitos, a taxa de juros, o prazo, né? Começo sempre informando a taxa, né? Aí depois o prazo, o valor das parcelas, fecha parênteses, tá aí o mesmo resultado, 38.311,93, usando a ferramenta do software Excel, tá? Outro exemplo. Um financeiro precisa juntar R$80.000, para acumular R$80.000 para fazer frente às despesas de final de ano. 13º, férias, aquisição de brindes para distribuir, né? Enfim. Ele precisa acumular R$80.000 e para isso ele vai se programar, tá? Considere que ele está começando meio que tardiamente. Ele está começando isso no mês de maio, né? Praticamente, né? E a taxa de juros, né? Ou seja, ele vai poupar por 8 meses, né? E a taxa de juros é 0,4% ao mês, né? Aliás, maio não, abril, né? No caso, abril para poder resgatar no início de dezembro, né? Considere, então, que o período de capitalização é de 8 meses e a taxa de juros é 0,4% ao mês. De quanto ele vai ter que desembolsar mensalmente? Olha só, pessoal, fazendo as contas na HP12C, 80.000 CHS FV, 0,4I, 8N,
PMT 9.680,84. Ou seja, se ele se programar direitinho, ele vai poupar ou ter que acumular ou fazer aportes de pouco mais de R$ 9.000, 9.680, para que no mês de dezembro ele tenha esses 80 mil. É muito melhor você economizar R$ 9.680 por mês do que chegar no final do ano e pegar esses 80 mil emprestados, gente, acredite. Tá? E aqui vocês têm a metodologia de cálculo no software Excel, usando a função PGTO, tá, gente? Aqui você coloca prazo, aqui você coloca, aliás, você começa colocando a taxa, o prazo, o valor futuro, tá? Só que antes, esse valor 0 significa que você vai fazer o primeiro pagamento apenas maneira pós-antecipadas, tá, gente? Ou seja, o primeiro pagamento vai ser depois de 30 dias de contratada poupança programada, tá? Isso é apenas uma função, né, que é para classificar os juros pós-antecipados, tá? C3 e o 0 no final, tá? Significando que não tem entrada. Então, você vai chegar aí no mesmo resultado. Pois bem, agora a gente vai falar de séries uniformes de pagamentos antecipados. Pessoal, olha, eu quero dar explicar muito bem isso daqui, gente. O que acontece? Séries uniformes de pagamentos com casos de parcelas antecipadas são situações onde o primeiro pagamento é dado no ato e dessa maneira essa primeira parcela ela entra no cômputo do cálculo do financiamento. É aquilo que a gente chama de entrada de verdade, tá? Porque o que acontece, pessoal? Muitas vezes vocês ouvem falar assim, olha, dê-se o seu carro como entrada e financie o restante, não sei quantas parcelas. É um conceito errado. Por quê? Na realidade, o seu carro não é uma entrada. O seu carro que você deixa lá é para amortizar o valor a ser financiado. Tá? E os cálculos, né, que são feitos considerando juros pós-antecipados. É o que acontece quando você trata de financiar um carro. Então, aquilo não é uma entrada, tá? Porque aquilo não vai incidir no financiamento. Vai apenas servir para amortizar o valor a ser financiado. Agora, quando a gente trata de séries uniformes de pagamentos com casos antecipados, essa primeira parcela ela entra no cômputo do financiamento e deve ser dado à vista, tá? Por exemplo, um equipamento de segurança é vendido parceladamente por um distribuidor nas seguintes condições. Primeira parcela à vista de R$ 350 no total de 24 pagamentos mensais a uma taxa de juros de 0,5% ao mês. Qual é o valor para pagamento à vista desse equipamento? E aqui, galera, eu tenho uma informação muito importante que eu preciso passar para vocês aqui. Vocês precisam, na calculadora HP12C, acionar a função BEGIN, que é obtida teclando G e a tecla número 7. Tá vendo aquilo que eu falei? Que a teclinha FG é para fazer valer a cor? Então, aqui o G é azul e o BEG aqui também é azul, tá? No mais, para efeito de cálculo de PV, a sequência de teclas é igualzinho nos juros pós-antecipados, tá? Você vai ter, claro, 350 CHS-PMT, 0,5 e 24N o PV, tá? Vai dar 7.936,49. Só que vocês vão perceber que na telinha da calculadora HP12C vai estar lá escrito a função BEG, vai estar escrito BEG lá, que é BEG de BEGIN, tá? No software Excel tem uma pequena mudança que você faz na fórmula, que, no caso, para o efeito do VP, ao invés de 0 no final, você vai teclar 1. Você vai deixar 1. Esse 0 serve para indicar que não se trata de cálculo de valor futuro. O 1 no final indica que se trata de pagamento
antecipado, tá? Aliás, desculpa, o 0 serve para indicar que não se trata de cálculo de valor futuro, tá? E o 1 no final indica que se trata de pagamento antecipado, tá? Então você tem aqui a parcela, 350, a taxa, o prazo, tá? E aqui a fórmula, VP é igual, primeiramente vocês vão entrar com a taxa, depois com o prazo, tá? Depois o C3, que é o valor, a PMT, tá? 0, que é para indicar que não se trata de valor futuro, tá? E o 1 serve para indicar que se trata de pagamento antecipado, tá? Formulinha do Excel, tá? Um outro exemplo, tá? Um veículo está sendo comprado para uso da diretoria. Contudo, R$ 10.000 deverão ser financiados, sendo que a melhor proposta da financeira é uma taxa de 2.000% ao mês, pelo prazo de 2 anos, devendo ser a primeira paga no ato da contratação de operação. De quanto será o desembolso mensal? Mais uma vez, né? Você tem aqui a função Begin, que tem que estar acionada, tá? Desculpa, pessoal. Mais uma vez, você tem aqui então a função Begin, que tem que estar acionada, G7. Vocês vão ter claro então, 10.000 CHSPV 2.5i 24N PMT 545,49. Então, esse daí é o valor da parcela, tá? E aqui, mais para o canto, você tem a metodologia de cálculo para o Excel, tá? Mesma coisa, vocês vão utilizar a função aqui PGTO, tá? C4, que é taxa, C5, que é prazo, C3, que é o valor presente, é os 10.000 que está sendo financiado, 0 e o 1, porque se trata de séries antecipadas, tá? E chegamos assim no mesmo resultado. Pessoal, é difícil? Não é, né, pessoal? Tranquilo, né, até aqui, né? Muito tranquilo. Agora, a gente vai tratar de sistemas de amortização, galera. O sistema de amortização é um plano para quitação de uma dívida, tá? Você vai planificar, né, ou planejar todo, ou estruturar, né, todo o plano de quitação de uma dívida, tá? Para isso, você vai utilizar sistemas de amortização. Existem 3 tipos de sistemas de amortização, dependendo do que você está tratando, tá? Sistemas de amortização podem ser constantes, né? Ou o sistema de amortização pode ser francês, ou o sistema de amortização pode ser o sistema americano. Aqui tem alguns conceitos que é importante que vocês conheçam. Primeiro, a amortização corresponde ao valor que é pago sobre o principal do financiamento realizado em determinados períodos, que podem ser mensais, trimestrais, etc. O saldo devedor corresponde ao saldo de uma dívida já com os abatimentos das parcelas já pagas. Juros. Os juros correspondem ao custo financeiro da operação, que se soma ao valor da amortização para que se chegue ao valor da parcela. E a parcela corresponde ao somatório da amortização incidente sobre o principal em um determinado período com encargos financeiros correspondentes, né? Fica um pouquinho abstrato, né? Um pouquinho no ar ficar definido assim, né? Por isso que eu abri mão de um uso prático. Considere um empréstimo de 60.000 que está sendo amortizado em 12 prestações mensais a uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Monte as planilhas que mostram a amortização para os sistemas constante, francês e o americano, tá? Primeira tabela, pessoal, é amortização constante. Então, percebam, a primeira coisa que eu fiz aqui, tá? Colocar os períodos. São 12 parcelas, né? O sistema de amortização simples, ele é muito simples. A constante, ele é muito simples, tá? Primeira coisa que você faz
dividir 60 por 12, vai dar 5.000. Por que o nome é amortização constante? Porque é a mesma amortização por todo o período, tá? O que você vai calcular aqui? Você vai calcular os juros, tá? Você vai calcular os juros. Os juros são calculados sobre o saldo devedor, tá, gente? Este é o primeiro cálculo que se faz, é o cálculo dos juros. E como eu faço o cálculo dos juros? Bem, vocês sabem que a taxa de juros é de 1,2% ao mês, não é? Pois então, você vai aplicar 1,2% sobre 60.000. O valor é de 720. Aí você vai pegar 5.000 mais 720, você vai chegar ao valor de parcela, 5.720. Aí você vai amortizar 5.000 desses 60, 55.000. Aí para calcular os segundos juros, você vai aplicar 1,2% sobre 55.000. Vai dar 660. Você soma 5.000 mais 660 é igual a 5.660. Esse é o valor da segunda parcela. E faz isso até o final de todo o período, tá? Se vocês forem observar aqui uma característica do sistema de amortização constante, os juros, eles são decrescentes, tá? As parcelas, em consequência, também vão se reduzindo. Sistema de amortização constante, galera, ele é muito utilizado para o financiamento habitacional, tá? Quando você vai fazer um financiamento, financiar uma casa, coisa assim, o sistema de amortização utilizado é o constante, que é o menos, é o mais barato, né? É o sistema mais barato de amortização, tá? Em alguns casos eles colocam algumas taxas pós-fixadas para tentar dar uma... Enfim, aí tem que prestar atenção no contrato do financiamento que você está fazendo, tá? O segundo caso é o sistema de amortização francês, pessoal. Sistema de amortização francês. Aqui, gente, o primeiro cálculo que você faz é o cálculo do valor da parcela, tá? E como você faz esse cálculo? Você faz esse cálculo utilizando-se do sistema de pagamentos pós-antecipado, tá? Que está aqui do lado. Você vai utilizar o sistema pós-antecipado, percebam, tá? Sempre usando o conceito, né, juros compostos. Aqui no caso você quer calcular o PGTO. Então você tem o valor do financiamento, a taxa e o prazo. Usando então aqui o software Excel, tá? Eu cheguei para um valor de parcela de 5.398,53. Então, gente, isso é o que você calcula. A primeira coisa que você vai calcular, então, são as parcelas, tá? Parcelas sempre as mesmas, tá? Então, esse é o primeiro cálculo que você faz para montar uma tabela pelo sistema de amortização francês, tá? Primeira coisa que você faz é o cálculo das parcelas. Segunda coisa que você calcula é os juros. Você vai pegar o saldo devedor, 60.000, vai aplicar 1,2%, vai dar 720, não é verdade, pessoal? 720, como a gente já fez no saque, é a mesma coisa, R$720. Aí você vai calcular o quê? Próximo cálculo é o cálculo da amortização. Você vai pegar, então, o valor da parcela, subtrair os juros e chegar na amortização. 4.678,53. É este valor que deve ser subtraído desses 60.000, que vai chegar, então, ao segundo saldo devedor, no caso, 55.321,47, como vocês podem perceber aqui, né, gente? Agora, você vai calcular o quê? Você vai calcular os segundos juros.
Esse segundo juros é 1,2% calculado sobre 55.321,47. Vai dar 663,86. Aí você vai fazer o mesmo cálculo. Parcelas é igual, menos os juros é igual o valor da amortização, que é 4.734,67, que é o que vai ser subtraído de 55.321,47 e chegar dessa maneira a 50.586,80, tá, gente? E vai fazendo esses cálculos até o final, tá, gente? É normal, tá? Que aqui no final vocês podem perceber, eu montei essa tabela aqui no Excel, sempre dá uma diferençazinha de centavinhos aqui e aqui, tá? Isso daqui é normal, tá? Mesmo no Excel, dessa diferençazinha de centavos, tá? Isso é coisa de arredondamento, tá? Aqui você tem uma amortização, somatória dos juros, tá? E aqui o valor das parcelas, né? O somatório das parcelas, 74.782. Percebam, no juros simples, né? A somatória das parcelas era 64.680. Nos juros compostos, 64.782, é um pouco mais, tá? Beleza? E para o próximo cálculo é o sistema de amortização americano. É mais fácil de fazer, porque nesse caso não tem amortização. Pelo sistema de amortização americano, você paga uma mesma parcela durante todo o período de vigência da operação. Você amortiza o principal apenas no final, tá? Aí alguém vai me perguntar, professor, que tipo de operação utiliza esse sistema, né? Quando uma empresa emite um título de dívida, é essa a conta que ela vai fazer, porque ela só vai pagar juros. No caso de uma debênture, por exemplo, quando uma empresa emite uma debênture, que é um título de dívida, tá? Ela só vai pagar juros durante toda a vigência do título. No final, no vencimento, é que ela vai resgatar o principal mais os juros, vai pagar o principal mais os juros respectivo do período. Certo, pessoal? E aí? Muito difícil? Não foi, né, gente? Foi tranquilo, né? Então, pessoal, finalizamos então o terceiro capítulo por aqui, tá? Para o nosso próximo capítulo, a gente vai falar sobre fluxos de caixa. Puxa, fluxo de caixa, professor, eu já tô ficando tonto. Fica tranquilo, pessoal, que é muito tranquilo. Tá bem fácil de se fazer, tá? Nos vemos no próximo. Ânimo, pessoal. Vamos lá!